Os destaques entre os julgamentos e os acontecimentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Acompanhamos durante todo o ano de 2018 grandes julgamentos ocorridos no Supremo Tribunal Federal, ao vivo direto do plenário e os principais momentos da semana aqui no Plenárias. Hoje vamos relembrar os principais temas abordados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal neste período. Decisões que foram tomadas e afetam a vida de toda a população brasileira. Na primeira reportagem da retrospectiva 2018, vamos mostrar os direitos garantidos ao cidadão ao longo desse ano. Um deles foi a possibilidade de transexuais e transgêneros alterarem nome e sexo no registro civil sem a necessidade de cirurgia ou decisão judicial. Ter no documento, ter um registro civil acima de tudo, nos dá autonomia para poder também combater, né? Dar uma resposta à discriminação. Somos todos iguais, sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser diferentes em nossa pluralidade, nossa forma de ser. Respeito, igualdade e dignidade. Foi o que o Supremo Tribunal Federal quis garantir aos transexuais a partir da decisão de março deste ano. Basta apenas ir a um cartório e alterar nome e gênero no registro civil sem a necessidade de cirurgia e laudos médicos. E não foi só esse direito que foi assegurado aqui no plenário do STF. Durante o ano de 2018, a Corte decidiu temas importantes e que afetam a vida de todos. Um desses casos é a obrigatoriedade que os planos de saúde têm de ressarcir o SUS quando o segurado é atendido em hospitais públicos. O STF também reconheceu que o Ministério Público pode entrar na Justiça e pedir medicamentos para pacientes com doenças graves. Na proteção ao meio ambiente, o Supremo concluiu o julgamento do Código Florestal. A maior parte da lei foi considerada constitucional. Os ministros mantiveram a anistia aos agricultores que desmataram, desde que se cadastrem em programas de regularização ambiental. Do meio ambiente para a educação. Ao longo de 2018, o plenário discutiu temas que vão desde o início da vida escolar até intervenções no último nível de ensino, que são as universidades. E olha só, para entrar no ensino fundamental, as crianças precisam ter, no mínimo, 6 anos de idade. Essa idade completa até 31 de março, essa uniformização da política pública instituída, ela visa permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino. Permite a criança vivenciar cada etapa de acordo com a sua faixa etária. Para aprender, a gente tem a vida inteira. Para ser criança, a gente só tem aquela primeira fase da existência. Essa decisão vale para todos os alunos que frequentam escolas regulares. É sobre não ir à escola e ser ensinado dentro de casa, às vezes até pelos próprios pais, os ministros negaram em setembro essa possibilidade. A educação é um dever de todos. E sendo um dever de todos, ela não pode ser vista como um monopólio exclusivo do Estado, mas uma obrigação do Estado. No final de outubro, a livre manifestação de ideias em universidades foi defendida pelos ministros do Supremo. Um pouco antes do segundo turno das eleições, algumas universidades do país foram alvos de operação da polícia autorizada pela Justiça Eleitoral. O episódio foi classificado como afronta à autonomia universitária. Nosso futuro depende do espírito de criação dos homens de pensamento, principalmente dos jovens. E não há criação no mundo do espírito sem liberdade de pensar, de pesquisar, de ensinar. Ao longo do ano passado, os ministros buscaram garantir inúmeros direitos aos trabalhadores, como estabilidade para grávidas, da confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Também discutiram sobre a terceirização de atividade fim. 5 sessões plenárias dedicadas à terceirização. O trabalho agora é um direito humano subjetivo, portanto, não é mais uma
mercadoria. A terceirização é, na verdade, um moderno sistema de organização empresarial. A grande discussão aqui no plenário foi sobre terceirizar a chamada atividade fim de uma empresa. Mas o que seria isso? Vamos então imaginar uma construtora. O objetivo dela é construir casas, prédios e outros tipos de construções. Os pedreiros, eletricistas, engenheiros e pintores estão diretamente ligados à obra e, por isso, exercem a atividade fim. Já, por exemplo, o pessoal da limpeza e as secretárias se encaixam na atividade meio, porque não depende deles a obra. Em agosto de 2018, o Supremo decidiu que sim, as empresas podem contratar terceirizados para todos os setores. Sem trabalho não há falar-se em direito ou garantia trabalhista. Sem trabalho, a Constituição Social não passará de uma carta de intenções. Não acarreta, segundo penso, a temida precarização social do direito do trabalho, nem expõe o trabalhador terceirizado a condições laborais adversas que possam reeditar em inaceitável retrocesso social. E sabe a contribuição que os trabalhadores eram obrigados a pagar todos os anos para os sindicatos? Ela agora é facultativa. A novidade veio com a reforma trabalhista de 2017 e o Supremo manteve assim ao julgar 19 ações em junho de 2018. As entidades sindicais foram acostumadas durante várias décadas a conviver com esse modelo de dinheiro fácil. E é certo que o hábito do cachimbo costuma deixar a boca torta. Você que vai a um supermercado deve estar acostumado com essa cena. Empacotadores ajudando a embalar as compras. Só tem um detalhe que talvez você não saiba. Algumas partes do país aprovaram leis que obrigam a contratação desses profissionais. Mas aqui no STF, essas normas municipais foram consideradas inconstitucionais porque estabelecem regras de direito comercial e apenas a União poderia criar essas leis. O Supremo também analisou no ano passado a demissão de funcionários de estatais. Decidiu que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos só pode demitir se justificar os motivos. A Corte julgou um recurso dos Correios com base em uma decisão de 2013, quando o STF entendeu que os empregados dos Correios não têm estabilidade no serviço público. Quando se faz um processo seletivo ou um concurso público de ingresso, é preciso que a demissão siga inversamente o mesmo rito, ainda que aproximado. E restringimos a tese apenas ao que foi discutido especificamente dos autos, que era a situação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Ainda durante o ano de 2018, duas decisões importantes para as gestantes. Os ministros confirmaram que as mulheres grávidas têm estabilidade desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. É de caráter objetivo, de modo que se a gestante for capaz de provar documentadamente que já se encontrava grávida no momento da demissão, penso que o conhecimento do empregador é indiferente. E também, candidatas grávidas podem remarcar o teste de esforço físico de concursos públicos. Por uma razão, dentre as várias, de modo especial, é aquela que deriva do artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, que eleva a condição de direito social à proteção à maternidade. O ano passado chamou a atenção pelos julgamentos envolvendo políticos emblemáticos, como o ex-presidente Lula, o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-deputado Paulo Maluf. Veja os casos analisados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal na área de direito penal. No começo de abril de 2018, toda a atenção do Brasil se voltou para o Supremo Tribunal Federal. Toda decisão judicial é importante. Entretanto, algumas têm, eventualmente, maior impacto que outras, mas todas são tratadas pelos juízes com igual rigor e responsabilidade por este e por qualquer tribunal. A
corte ia julgar o habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O trânsito próximo da Praça dos Três Poderes foi fechado. 4.000 manifestantes acompanharam tudo na frente do Congresso Nacional em um forte esquema de segurança. Dentro do plenário, a defesa queria evitar a prisão de Lula. Ele foi condenado a 12 anos de prisão no regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex, no Guarujá. A segunda instância confirmou a sentença, o que já permitia a imediata prisão do ex-presidente. Foi um julgamento longo, durou quase 11 horas. Cada ministro aqui do STF votou se havia alguma ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que tinha negado habeas corpus de Lula para evitar a prisão. Foi uma decisão apertada. Por maioria, 6-5, o plenário negou o pedido do ex-presidente, abrindo assim a possibilidade para a imediata execução da pena e consequente prisão dele. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao meu ver, ao aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, agiu com total acerto. Acabar com o estímulo à colaboração premiada é dar um incentivo à corrupção, é voltar a ser como sempre fora. Vai ser a renovação do pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro. Não tenho como reputar ilegal, abusivo ou teratológico acórdão que, forte nesta compreensão do próprio Supremo Tribunal, rejeita a ordem de habeas corpus. O respeito à sua própria jurisprudência é dever do Poder Judiciário, porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito dos destinatários de suas decisões, que é a sociedade e o povo brasileiro. 2 outros julgamentos também chamaram a atenção, o de Antônio Palocci e o de Paulo Maluf. Palocci, que foi preso em setembro de 2016 em Curitiba, queria a liberdade. Já Maluf tentava manter a prisão domiciliar. No caso do ex-ministro Palocci, a prisão foi mantida. A soltura do paciente constitui risco efetivo à ordem pública ante a possibilidade, que é concreta, de reiteração delitiva. Para Maluf, prisão humanitária diante do quadro de saúde do deputado federal afastado. Estou deferindo de ofício a prisão domiciliar e monocraticamente. Em 2018, o STF, que julga casos importantes de autoridades da alta cúpula do poder, decidiu restringir o chamado foro privilegiado de deputados e senadores. Agora só permanecem na corte os processos criminais cometidos durante o mandato e relacionados ao cargo de parlamentar. Também foi decidido em 2018 que não cabe mais ao Supremo julgar casos de políticos que cometeram improbidade administrativa. E ainda, não há prazo para a cobrança dos valores desviados. O Supremo também decidiu em 2018 proibir a condução coercitiva de investigados, muito usada durante as operações ligadas ao Lava Jato. Para a maioria dos ministros, a prática vai contra o direito de liberdade dessas pessoas. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. A razão de ser da condução coercitiva está na Constituição Federal, que revela que não há uma razão de ser para ela ser implementada, a não ser, repito, o desgaste irreparável do conduzido. Se o réu for devidamente intimado para o seu interrogatório e não comparecer no dia e local indicados na intimação, outra consequência não poderá ser extraída, senão a de que preferiu simplesmente não comparecer, não havendo nessas hipóteses a necessidade de adiamento de audiências ou a realização de diligências para trazê-lo ao fórum, entre aspas, debaixo de vara. O Supremo Tribunal Federal também julgou outro assunto importante na área criminal e
que interfere no dia a dia das pessoas. Os ministros confirmaram: fugir do local do acidente é crime, assim como está previsto no Código de Trânsito brasileiro. Outros destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere logo depois do intervalo, aqui nesta edição especial do Plenárias, com a reprise de 2018 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com o Plenárias Especial Retrospectiva 2018. No ano passado, os brasileiros foram às urnas. A população acompanhou as propostas dos candidatos e pôde escolher os seus representantes. Durante as campanhas, as notícias falsas que circularam na internet chamaram a atenção. Muitas delas chegaram à justiça, assim como outros casos relacionados às eleições. 2018 foi marcado pelas eleições gerais no país. Os brasileiros definiram o novo presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, distritais. Durante toda a disputa, tivemos que lidar com a circulação de várias notícias e ainda descobrir quais eram verdadeiras e as que apenas eram boatos. O debate sobre as fake news chegou ao STF. Ao invés de fake news, eu penso que nós deveríamos começar a usar o termo português notícia fraudulenta. É falso e fraudulento. Fraudulenta, é fraude. É uma notícia fraudada. Dolosamente. Exercer cidadania não é compartilhar notícias enganosas. As notícias devem ser, primeiramente, checadas e, depois de checadas, compartilhadas com responsabilidade. A lei eleitoral já havia proibido o uso de recursos para ridicularizar candidatos, mas em 2018 a Corte decidiu que censurar essas atrações é um risco para a liberdade de imprensa e de expressão. Sobre regras eleitorais, o Supremo confirmou uma tradição de mais de 5 décadas de que o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar recursos contra a diplomação de políticos eleitos. E ainda, no caso de cassação, indeferimento do registro ou perda do mandato de prefeitos, os municípios podem realizar novas eleições. A mini-reforma eleitoral de 2015 estabeleceu que os partidos poderiam receber doações sem que o doador se identificasse. O Supremo barrou essa previsão ainda em 2015 em decisão provisória. Em 2018, a proibição foi mantida e agora, definitivamente. Doação oculta, para a maioria dos ministros, vai contra a transparência e moralidade do processo. Ao desrespeitar o princípio da transparência, da moralidade, faz relembrar os antigos arcana imperii, responsáveis pela prática e celebração de um inadmissível culto ao mistério, que já prevaleceu em nosso país, sonegando ao eleitor a possibilidade de conhecer quem são os protagonistas invisíveis que financiam nas sombras as campanhas eleitorais e que elegem, nessa condição, os atores políticos que disputam acesso a mandatos eletivos. O STF também decidiu derrubar outro artigo da mini-reforma eleitoral que previa o voto impresso nas eleições de 2018. A medida, para os ministros, colocaria em risco o sigilo do voto. Já a resolução do TSE, que impedia o uso de telemarketing por partidos e candidatos nas campanhas eleitorais, foi mantida pelo STF. E todos aqueles que tiveram o título cancelado por não fazer a biometria não puderam votar. Permitir a igualdade entre mulheres e homens que disputam cargos eletivos. Foi com essa intenção que o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou em março de 2018 que os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% dos recursos do fundo partidário às campanhas femininas. O tema voltou à corte em outubro, quando o STF liberou para as eleições os recursos acumulados em anos anteriores. Os recursos financeiros de anos anteriores acumulados nas contas específicas que cuidam
esses dispositivos sejam adicionalmente transferidos para as contas individuais das candidatas no financiamento de suas campanhas eleitorais no pleito geral de 2018. O desenvolvimento econômico promove impactos diretos no funcionamento do país. Com ele, vêm os investimentos na infraestrutura, saúde e educação, por exemplo, gerando ainda mais qualidade de vida às pessoas. Em 2018, os ministros do Supremo Tribunal Federal permaneceram atentos a isso e tomaram várias decisões visando resultados positivos à economia brasileira. Fim dos anos 80, início da década de 90. O Brasil passava por um período de forte inflação. Para conter esse transtorno na economia, o governo lançou planos econômicos. A ideia: estabilizar o país, equilibrar os preços, colocar o Brasil de volta nos trilhos. Vamos aproveitar nesse momento todos juntos para reconstruir uma grande nação brasileira. Eu tenho esperança que dê certo, né? Eles ficaram conhecidos como Planos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2. Acontece que as medidas afetaram vários setores da sociedade e também a própria população. Um dos impactos foi na poupança. O resultado? Muitos poupadores perderam com a correção da inflação. A Justiça chegou a receber quase 1 milhão de ações questionando as perdas nas poupanças. E depois de 20 anos de disputa judicial, o plenário do STF homologou acordo histórico assinado entre a Federação Brasileira dos Bancos e entidades que representam consumidores e poupadores. O texto estabeleceu os critérios para o ressarcimento e pôs fim aos milhares de processos que tramitavam em todo o país. Havia realmente uma incerteza geral sobre a conclusão, o que demonstra bem que o Poder Judiciário trabalha tecnicamente com os dados que vêm nos processos, o que fazia com que houvesse a possibilidade de os acordos serem concretizados para que todos pudessem ter, não o perde ou ganha, mas de alguma forma conciliar interesses e garantir direitos. Em outro caso, também envolvendo planos econômicos, o STF negou recurso da Caixa Econômica e obrigou o banco a pagar a um grupo de trabalhadores as diferenças de correção monetária sobre saldos de contas vinculadas do FGTS. 900 processos estavam esperando essa decisão do Supremo. A Corte está admitindo a correção monetária do FGTS, mesmo em face do plano Collor 2. O recolhimento de impostos também fez parte de alguns julgamentos da Corte ao longo de 2018. Em um dos casos, o Supremo julgou 8 processos sobre a obrigatoriedade dos produtores contribuírem para o FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. E o Supremo decidiu: o pagamento vale desde 2001, quando o tributo foi criado. Um outro fundo, o Fim Social, deve ser pago por empresas, mesmo que elas sejam prestadoras de serviço. O Fim Social serve para custear investimentos de caráter assistencial em alimentação, habitação popular, saúde, educação, justiça e amparo ao pequeno agricultor. Existem algumas situações em que o poder público precisa de uma propriedade que está ocupada por um cidadão para fins sociais ou reforma agrária. É quando ocorre a desapropriação. E no ano passado, o plenário do STF decidiu reduzir os juros compensatórios nesses casos, de 12% para 6%. Um dos principais argumentos é que a porcentagem maior que prevalecia em 2001 levava em conta a conjuntura de estabilidade econômica e inflacionária do país, diferente da atual realidade. A lei fez uma ponderação entre justa indenização e legítimos interesses da administração e estabeleceu que a alíquota razoável era de 6%. Um outro tema julgado em 2018 foi sobre a imunidade tributária, ou seja, quando é permitido o não pagamento de impostos. A dúvida era se a Caixa de Assistência dos Advogados, órgão ligado à Ordem dos Advogados do Brasil, teria direito a essa proteção.
Já que a OAB não tem obrigação tributária, os ministros consideraram que as caixas também devem ser beneficiadas. É pacífico o entendimento que a imunidade tributária, fruída pela Ordem dos Advogados do Brasil, é da espécie recíproca na medida em que a OAB desempenha atividade própria de Estado. Em 2018, houve troca de comando no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli assumiu a presidência da Corte no lugar da ministra Carmen Lúcia. Já o ministro Luiz Fux passou a ser o vice-presidente do STF. Somos juízes a serviço do Estado democrático de direito. A responsabilidade deste encargo é enorme. O STF é guardião da Constituição Federal, protege os direitos fundamentais e a democracia. A Corte também está atenta ao que acontece no dia a dia da sociedade. O ano também foi marcado pela mudança na presidência do Supremo. A eleição foi em agosto. Seguiu o previsto no regimento interno e ainda a tradição. O ministro mais antigo, que ainda não foi presidente, ocupou o cargo. Com isso, a direção da alta cúpula do Poder Judiciário ficou com os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Depois de 2 anos à frente do STF, em 12 de setembro do ano passado, a ministra Carmen Lúcia se despediu da presidência. Ela foi a segunda mulher a presidir a corte. A pauta feminina sempre esteve presente em sua trajetória. Ao encerrar o período como presidente do Supremo, o trabalho dela foi reconhecido. Eu quero, sobretudo, realçar o vigor da atuação da ministra Carmen Lúcia na presidência do Supremo. Em circunstâncias políticas e sociais inéditas no Brasil, que demandaram firmeza, lucidez e zelo. No dia seguinte, em 13 de setembro, tomaram posse o ministro Dias Toffoli como novo presidente e o ministro Luiz Fux, o vice-presidente. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Aqui por esse plenário passam diversos temas que têm relação muitas vezes comigo e com você. Os julgamentos do STF impactam, mudam rumos, trajetórias, histórias. E tem uma decisão que vai ficar para sempre eternizada, a que reconheceu a união homoafetiva e a garantia dos direitos fundamentais aos homossexuais. O julgamento foi em 2011 e no fim de 2018, a Unesco, ligada à Organização das Nações Unidas, tornou essa decisão patrimônio documental da humanidade. Na próxima semana, o Plenárias volta com reprises de programas com mais dos principais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal em 2018. E em fevereiro, com edições inéditas e as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal em 2019. Obrigado pela companhia como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.